Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Mais uma vez estamos meditando na palavra. Palavra esta que Ele nos orienta, tanto no livro de Josué, quanto no livro dos Salmos, e em tantos outros livros das Sagradas Escrituras. Olha o que Ele nos diz em Josué. Capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então tão prudentemente te conduzirás. Quando você olha também no livro dos Salmos, no verso 2 do Salmo 1, temos a colocação feita pelo salmista. Olha o que diz o texto: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer do ser humano deve ser meditar na palavra de Deus. O Senhor diz todos os dias: eu espero em Deus que você, querido irmão, querido amigo, que recebe esta reflexão a cada 7 dias, que você possa, não uma vez na semana, mas em todos os dias da sua caminhada, meditar na palavra de Deus, porque é na palavra que você vai encontrar refrigério. Veja que a Bíblia nos orienta, nos mostra, ou nos ensina sobre o perdão de Deus para o pecador. Aí se você perguntar quem é pecador, a própria Bíblia nos ensina em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu vou ler esse texto para você, que não servirá só para você, mas servirá para você, para mim, para todos nós. Porque os 2 textos que eu já citei, ou seja, o de Josué 1:8 e o do Salmo 1, verso 2, o Senhor nos orienta a gente meditar na sua palavra de dia e de noite. Precisamos tirar um tempo na nossa jornada das 24 horas e meditar um pouquinho na palavra de Deus. Palavra esta que ela mesma nos diz em Mateus, capítulo 24, verso 35, que passa-se os céus, passa-se a terra, mas ela não passará. Mas olha o que diz em Romanos, capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Olha, nesse mesmo capítulo 3, no verso 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo ser humano carece da glória de Deus, todos, sem exceção. Mas para vermos a glória de Deus, só tem uma forma, ou só tem um caminho, ou só tem um meio. E esse meio é Jesus. Pois em João capítulo 14, verso 6, olha o que diz o texto de João 14, verso 6. Vou ler para que nós possamos trazer à memória o que disse Jesus conversando com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com os seus seguidores. Se você e eu temos um entendimento que seguimos a Jesus, é porque nós temos um entendimento que só Ele faz a ligadura entre o ser humano e Deus. João 14, 6, Jesus disse: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós lemos que precisamos meditar na palavra de dia e de noite, quando nós entendemos que passa-se os céus, passa-se a terra, mas esta palavra não passará. Quando nós entendemos que precisamos dele, porque nós caímos e fomos destituídos da sua glória, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você e eu, ou seja, todos nós, carecemos de Jesus, porque só Ele nos coloca na presença de Deus, só Ele. E mais ninguém nos coloca na presença, porque Ele diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus. Então todos precisam de Jesus, todos, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Quando a gente olha na palavra de Deus e tem o entendimento que todos precisam de Jesus, de conformidade com a Bíblia missionária de estudo, tratando-se do capítulo 7 de Hebreus, a Bíblia nos apresenta, no texto de Hebreus 7, que fala a respeito do sacerdócio de Melquisedeque, por meio de 7 características particulares e exclusivas. As 7 características que nós encontramos nesse sacerdócio, ou seja, no sacerdócio de Melquisedeque, são as seguintes. Primeiro, é rei de justiça e paz. Segundo, é eterno, sem início ou fim. Terceiro, é sacerdote, não segundo a lei ou o direito hereditário, mas segundo a sua grandeza e a sua dignidade pessoal. Quarto, seu sacerdócio foi confirmado por Deus através de juramento. Quinto, a morte não tem efeito sobre ele. Sexto, seu sacrifício anulou a necessidade de repetições sacrificiais. E sétimo, é perfeito e santo, não havendo necessidade de sacrifício
por seus próprios pecados. Diante desta descrição gloriosa, o autor afirma: nos convinha um sumo sacerdote como este, enfaticamente apontando para Jesus. Conforme Hebreus capítulo 7, verso 26, que diz o seguinte: com efeito, nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Porém, o essencial para o povo de Deus não é saber estas verdades, e sim possuir tal sumo sacerdote. Como diz Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Jesus é o sumo sacerdote, que está à direita de Deus e intercede por nós. A mais importante mensagem já anunciada aos seres humanos é de que o Filho de Deus veio a este mundo. E ele veio a este mundo para quê? Lucas 19:10 diz: para buscar e salvar o perdido. Nós vimos em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo ser humano precisa de Jesus. Todavia, o objetivo maior da pregação do Evangelho é levar as pessoas a conhecer as boas novas de salvação e assim ter uma aliança com Cristo. Todo ser humano precisa de Cristo. Todo ser humano precisa buscar ao Senhor, porque só através dele é que se tem inteira comunhão e assim pode exaltar e glorificar ao Senhor. Quando a gente olha na Bíblia de Estudo de Genebra, nós vamos contemplar no catecismo maior, no breve catecismo, na pergunta de número 1, qual é o fim principal do homem? E ele vai nos relatar que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem. Deus criou o ser humano, como sempre gosto de citar Isaías 43:7, que Deus diz que nos criou para o louvor da sua glória. Como disse no Catecismo Maior de Westminster, a primeira pergunta é: qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E temos como base, por exemplo, Romanos 11:36, 1 Coríntios 10:31. Esse é um texto que eu sempre cito nas nossas devocionais ou na meditação na palavra, que nos diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ainda cita o Salmo 73, versos 24 a 26. Ainda cita João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, os versos de 15 a 17. Nós precisamos estar na presença de Deus, porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. Ele nos criou para que viéssemos exaltar e glorificar o nome dele. Olha, em Lucas capítulo 2, verso 10, olha o que é que temos como declaração. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria. Que boas novas é essa? Que o será para todo o povo. Segue o texto no verso 11, dizendo: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Todos precisam de Cristo, porque Ele é o Salvador. Ele é aquele que se colocou na dependência do Pai para redimir a todo aquele que nele crê. Por isso, precisamos entender que nós precisamos dele. E ele, na cruz do Calvário, disse ao Pai que tudo estava consumado e que ele, Jesus, estava entregando nas mãos dele o seu Espírito. E tudo isso Jesus fez por amor ao ser humano que caminhava, ou que caminha sem Deus e sem salvação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É ele quem redime o pecador. Pois já nos diz Isaías, no capítulo 1, no verso 18, que nós somos purificados de todo o nosso pecado, quando passa sobre nós o sangue do Cordeiro. Quando nós somos lavados no sangue do Cordeiro, ficaremos, como diz a palavra, mais alto do que a neve, mais branco do que a lã. Vou ler o texto para que você possa guardar na memória. Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Você quer ser restaurado? Quer ser purificado? Quer gozar da salvação? Só através da ação gloriosa de Jesus. Porque só nele é que há remissão dos pecados. Isaías já nos diz
no capítulo 59, nos versos 1 e 2, que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Diz o verso 1 de Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, qual é a solução? O apóstolo João nos diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O ser humano precisa da ação gloriosa de Jesus para se reencontrar com Deus Pai e ter nele inteira comunhão. Veja que é Jesus que faz com que sejamos incluídos no reino de Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 14,6, texto que eu já havia citado e repeti. Veja que nós precisamos entender que todos precisamos dele, porque ele é o único mediador. Na Bíblia de Estudo Missionário faz a seguinte colocação a respeito de sermos incluídos no reino de Deus, incluindo os excluídos. Todos estavam separados, como diz lá em Romanos. Eu li o verso 10 do capítulo 3, li o verso 23. O verso 23 também do capítulo 6 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Então, eu vou ler o comentário aqui na Bíblia de Estudo que diz: incluindo os excluídos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Este versículo se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 23. O encontro de Jesus com a mulher samaritana não parece ser tão escandaloso hoje quanto foi naquela época, ou seja, na época em que Jesus estava realizando o seu ministério na terra. Mas se nós, você e eu, que hoje estamos em pleno 2024 da era cristã, enquanto igreja do Senhor, isto é, se você já reconheceu que é pecador, confessou o seu pecado e foi lavado no sangue do Cordeiro, então se você passou a ser a igreja do Senhor, buscamos seguir este exemplo de Jesus dentro dos nossos diversos contextos de exclusão social. Com certeza, nossa conduta eclesiástica será radicalmente confrontada para andarmos na presença de Deus só através de Jesus. Em se tratando da mulher samaritana, ela não podia entrar no templo para adorar, pelas seguintes razões: primeiro, por ser samaritana; segundo, por ser mulher; e terceiro, por ser amante de muitos homens, e assim adulta, como diz o capítulo 4 de João, verso 17. Mas Jesus rompe com a reação cultural mais corrente e primeiro se aproxima da mulher, o que já era motivo de escândalo, como está em João 4, verso 27. Depois apresenta um Deus de amor e graça, diferente do Deus da religião, e por fim inclui a mulher na condição de adoradora. Você já é um adorador ou uma adoradora? Se você não é, o Senhor hoje te dá a oportunidade de você se achegar a Ele. Lembre-se que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembre-se que o fim principal do homem, ou seja, Deus criou o homem com a seguinte finalidade: de glorificá-lo para todo sempre. Você tem glorificado a Deus? Senão, Ele hoje te dá a oportunidade para tal. Assim como a mulher samaritana, hoje nos deparamos com travestis, prostitutas, moradores de rua, homossexuais, punks, góticos e tantos outros que são impedidos de entrar em nossos templos e que, quando entram, são impedidos de ser adoradores. Às vezes sou convidado ou convidada para falar em algumas igrejas vestido de mendigo, sem que os membros saibam. Já fui impedido de entrar pelo diácono. As pessoas, olha só, levantaram-se quando me sentei ao lado. Fui excluído da ceia do Senhor e deram-me até dinheiro para ir comprar uma cachaça. Então eu me lembrava de quando íamos às ruas onde os mendigos ficavam e lá tocávamos louvores, líamos a Bíblia, celebrávamos até a ceia, ali mesmo, na rua. A igreja, na rua. Havia conversão, havia louvores, Deus estava ali no meio de nós. Para você, nosso modelo de igreja, segundo os princípios do reino, está falido? Se sim, qual seria a alternativa? Se não, o que então precisaria mudar? Se um transexual, que é casado, começasse a frequentar sua igreja para ser discípulo, como você apresentaria o evangelho a ele? Estas são perguntas que se encontram na Bíblia Missionária de Estudo e na parte que disse, incluindo os excluídos.
como você e eu temos nos comportado diante desta realidade. Lembre-se que todos precisam de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E Ele, Jesus, deu a ordem a nós, a sua igreja, como está lá em Marcos, quando Ele nos dá a ordem para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Isaías já nos mostrou que nós, por causa dos nossos pecados, somos separados de Deus. Mas João disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje é um dia em que o Senhor nos dá a oportunidade de meditarmos um pouco na sua palavra. E nesta reflexão lembrar que todo ser humano carece de Deus, todo ser humano. Mas todo ser humano só se achegará a Deus através de Jesus Cristo, porque é Jesus o caminho, é Ele a verdade, e é Ele quem nos dá vida e vida com abundância. Ele nos diz lá em João 10:10 que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas Ele, Jesus, veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E esta vida abundante Ele oferece a todos os que nele crê todos. A própria palavra nos faz uma indagação: como crerão se não há quem pregue? Mas nós lemos que o Senhor dá a ordem para a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Você tem ido e pregar? Se você não tem pregado as boas novas de salvação, o Senhor hoje te traz à memória que você precisa ir e fazer isto. Se você ainda não é cristão, saiba que Ele hoje te dá a oportunidade de você confessar os seus pecados, deixar de ser criatura e passar a ser filho. E você já é filho, glória a Deus, porque você já entendeu que necessitava de Jesus como mediador para lhe apresentar ao Pai. E assim Ele te fez filho para a glória de Deus. Se você ainda não é filho, Ele está te dando a oportunidade agora de você confessar e reconhecer que através de Jesus você terá inteira comunhão com Deus. Isto você recebe por fé, porque a própria palavra nos ensina em Hebreus, Ele quer te receber, mas você chegará a Ele da forma correta. E qual é a forma correta? É através de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Lembre-se que você precisa de Cristo, assim como eu preciso, assim como toda a humanidade. E Ele te dá a oportunidade. Que Ele, Jesus, pois, te abençoe, te guarde, te dê um dia de paz, uma semana de vitória, e que você, assim entendendo, possa exaltar e glorificar a Deus através da sua vida, através das suas ações. Pois a palavra já nos diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.